Liderança é um tema importantíssimo, né, para todas as empresas e para todos os profissionais, né, de maneira geral, porque até mesmo na vida pessoal a liderança é muito importante. As pessoas elas têm, às vezes, uma resistência, às vezes, quando se fala de liderança, porque em função do entendimento que elas têm sobre o que é liderança. Existem várias teorias, né, do que é liderança, e todas juntas têm um todo importante com relação a essa habilidade, que é muito importante. Não é só uma habilidade, é também instrumentos, a forma, né, de você estruturar uma organização e como você vai agir diante das pessoas, dos estímulos, e como você vai tratar, tomar decisões e tratar tratar as demandas que chegam até você no dia a dia. Então, para que a gente tenha e consiga sentir uma boa liderança, primeiro é se despedir de qualquer tipo de preconceito que você tenha sobre o que é liderança. Entender a liderança no seu sentido mais natural. Quando você for e estuda os grandes líderes, e você vai ler, prestar atenção quais são as maiores competências que esses líderes eles tinham para poder obter de fato uma liderança consistente e efetiva. Uma das maiores capacidades desses indivíduos foi a maneira de tratar as pessoas, a maneira como ele se colocou, não como uma pessoa ali a ser o destaque, mas principalmente aquela pessoa interessada, de fato, em fazer aquilo que era importante para o próximo chegar e conseguir obter aquilo que ele entendia que era importante para ele, ajudando em sua trajetória para que ele realmente pudesse, aquele comandado pudesse realmente alcançar as suas metas, os seus objetivos. E seja dentro de uma organização, seja na vida pessoal, e de maneira objetiva, clara e sem qualquer tipo de interesse em trocas, mas simplesmente por querer realmente entender que o bom desempenho do outro está bem, e ele poder fazer aquilo que é importante, ter o suporte adequado e dessa forma alcançar os resultados que era importante. A partir desse momento ele conseguiu realmente gerar aquele sentimento que era necessário, alcançar os objetivos também importantes, e consequentemente todas as pessoas se beneficiaram com o melhor desempenho daquela pessoa. Isso vai nos trazer
Isso é importante para todos e entender que o desenvolvimento do outro, ele acaba, principalmente quando você está dentro de uma organização, que uma organização ela é um sistema, e um sistema precisa realmente estar sempre em harmonia e tem que ser em troca com o ambiente para que possa evoluir, melhorar, e dessa forma as pessoas é ponto necessário e importante e fundamental para que as coisas funcionem adequadamente e no ritmo e no nível apropriado. Para isso, o ponto-chave é como você vai tratar as pessoas, como você vai estabelecer, né, você como o gestor, você precisa entender que até mesmo as conversas precisam ser colocadas e os temas precisam estar dentro daquilo que é importante para a organização. Porque se você não é chegar e querer controlar as pessoas, não, é que você entender, se treinar as pessoas todo o tempo para que elas consigam entrar dentro daquele ambiente de argumentação que é importante para a organização. Daí a importância das relações interpessoais produtivas. Você poder pautar dentro de maneira adequada o caminho dos relacionamentos e também do relacionamento e dos assuntos que serão tratados. Isso não acontece de maneira imposta. Isso é feito com treinamentos. Treinamento, as pessoas elas acabam entrando nesse nível por conta própria e de maneira livre, e entendendo que isso é o principal. E quando você vê, você vai perceber no resultado a diferença que isso faz, tanto para a criação de soluções, ambiente melhora e os resultados acontecem com mais rapidez e todos acabam ganhando tempo e a empresa ganha muito em termos de produtividade, em termos de soluções e, e lucratividade, porque diminui acaba e também tem o ambiente de trabalho se torna melhor, né? Porque você acaba resolvendo diversas situações a partir desse direcionamento da comunicação e de como as conversas elas se dão e como treinando as pessoas para estar dentro desse diálogo, tratando os temas que são importantes para todos, porque você não vai alcançar isso de maneira deixando as coisas acontecerem. Não, você não vai alcançar porque tudo tem que ter alguém que precisa colocar os assuntos, né? Fazer com que as pessoas entrem no assunto, colocar aqueles assuntos que são importantes e trabalhar ali as pessoas, o ambiente, de maneira a tornar aquele assunto importante para as pessoas e treinar as pessoas para isso. E quando você faz isso, essa conversa, aí você elimina aí conversas paralelas e passa a fazer, porque isso também faz parte da sua gestão, né? Porque alguns gestores pecam muito nisso e o resultado ruim vem justamente desses pontos que ele pensa que ele não consegue ter. É aí que vai o diferencial, né, do gestor. Justamente nesses pontos que ele acha que não consegue alcançar, isso aí vai das pessoas, e as pessoas acabam entendendo que ao não ter ou não conseguir entender, achar que isso ele vai estar obrigando as pessoas a fazer alguma coisa, querer tomar conta, né, do ambiente de conversa das pessoas, dentro da organização, isso não é legal. É um entendimento errado, porque a questão não é você tomar conta das conversas dentro das organizações,
É você entender e ter o controle dos temas que estão sendo tratados, que as pessoas estão conversando, que está dando foco, ênfase, tá? Porque se elas colocam foco em outro tipo de conversa, você vai ter algumas dificuldades, tem mesmo com relação à produtividade, vai ter dificuldade com relação à dispersão dispersão de potencial de criatividade que poderiam estar sendo direcionadas para temas importantes que você entende que a empresa que é importante para a empresa. E você consegue dar estímulos, consegue trabalhar em treinamento as pessoas para que dentro daqueles assuntos e até mesmo dar sentido a isso em termos até para a pessoa mesmo, e ela percebe que isso acaba sendo bom em diversos pontos, né? Porque quando a pessoa entra na empresa, não é questão só de entrar em um ambiente físico, entrar dentro de um outro mundo, de uma outra realidade, outras formas, né? O campo de atuação, de argumentações, nível de conversas totalmente diferente daquilo que você chegou na empresa, né, daquilo da sua vida pessoal. E quando você coloca lá o pé na sua empresa, você está entrando justamente dentro desse ambiente. E aí, dentro desse ambiente, o que é importante, as conversas que se tratam dentro desse ambiente. Você não pode, de maneira nenhuma, isso é importante, você levar a sua conversa de fora, alguma coisa para dentro da empresa e achar que as pessoas vão ser seu psicólogo e querer, né, usar, falar e tal. Não, dentro da empresa é você, a empresa, os assuntos da empresa têm que ser tratados. Com isso você consegue aumentar a sua capacidade aí de geração de resultado e estar atento, focado, sendo visto como uma pessoa focada no trabalho que você precisa realizar, no trabalho que precisa ser feito dentro da organização. Você não perde a oportunidade, está sempre dando boas ideias e falando de coisas boas. Por isso, então, quando o funcionário percebe isso, esses são os que são bons de se destacar. E o gestor também, ele tem essa responsabilidade, como eu estava falando, estou falando para os gestores, tem essa habilidade, essa responsabilidade de poder fazer com que as pessoas entendam isso, entender que é responsabilidade dele também de estar fazer com que criar os temas, né, de assuntos importantes, de soluções, de resultados, de criatividade ou de questões que precisam ser solucionadas, precisam ser tratadas, e até mesmo os assuntos que são para descontrair e dar sentido a isso. Acho que é bem legal, porque você, ao fazer isso, você consegue perceber diversos pontos importantes, começa a obter informações importantes, porque as pessoas estão falando de trocando assuntos, ideias sobre questões importantes para a organização, e aí você consegue eliminar conversas paralelas que nada tem a ver com o trabalho, que só trazem, muitas das vezes, atrapalham o ambiente e desgastam as pessoas, né, ou desgastam o ambiente organizacional, e as pessoas cansam em função dessas conversas. E muito tempo é perdido, muitos resultados poderiam ser alcançados, não são alcançados, acontecem falhas, erros, porque a pessoa, inevitavelmente, ela acaba saindo do foco organizacional em função dessas conversas, que às vezes é trazida em função de algo que aconteceu fora da organização. Então, estar atento a isso é importante. Tanto o gestor pode trabalhar isso, não diretamente, nem chegar a dar bronca em ninguém porque está conversando. Não é obrigado, não é uma obrigação e nem não tem que ser imposto. As pessoas conversam livres para conversar sobre o assunto que elas quiserem conversar, mas você pode trabalhar as pessoas para poder entrar nesse clima de ser realmente dono e a responsabilidade com o tempo que é dado à organização, que não é só o tempo de você estar dentro da organização, mas é você estar dentro realmente
daquilo que é importante para a organização. Você entra numa organização, você faz parte daquele ambiente, e é importante que o clima daquele ambiente, a cultura daquele ambiente, você precisa vestir essa camisa e poder estar focado naquilo que é importante para a organização. E aí, o seu assunto dentro da empresa passa a ser o assunto da empresa, o assunto que é importante para a organização. E aí você é visto como uma pessoa realmente que está ali atenta e é uma pessoa que tem um diferencial. Quando chega na empresa, realmente chega na organização, não está dentro da empresa pensando no que deixou lá fora ou no problema que tem que resolver. Isso é ruim para você, é ruim para o resultado da empresa, é ruim para todos. Você acaba sendo visto também de uma forma não muito boa, e isso acaba te atrapalhando na sua continuidade e permanência dentro da sua empresa, em função dessa sua contaminação, que acaba contaminando o ambiente. Aí o gestor precisa estar atento e saber trabalhar o ambiente, saber trabalhar as relações interpessoais de forma produtiva, com treinamentos são eficazes. Isso é um bem que você faz para as pessoas, que muitos não sabem como poder sair, se desligar de um ambiente para entrar no outro, e como fazer isso de maneira saudável, de maneira que realmente vai ser benéfica para ela e para todas as pessoas naquele ambiente. Tá? Esse tempo, então, para você entender um pouco da importância desse tema. Por isso, esse tema ele faz parte do treinamento da Weltanschauung, porque que as relações interpessoais produtivas, porque você trabalha essas habilidades, e aí você está trabalhando também a comunicação, como as pessoas se dirigem ao próximo e como as pessoas podem ter melhores respostas e também conseguir criar dentro daquilo de um ambiente favorável, criar um ambiente favorável, como isso se dá. Então, tem várias competências e habilidades envolvidas. O importante é que a pessoa só cresce, porque é uma habilidade que você vai usar dentro da empresa, fora da organização, e ter essa habilidade vai ser um diferencial do profissional, do ser humano, do indivíduo, e acaba, através dessa competência, tendo diversos ganhos, né, e gerando diversos ganhos para a organização também. Porque dos pontos que mais tiram as pessoas de dentro das empresas, justamente essa capacidade, essa habilidade de se relacionar, de como ela se relaciona com o próximo e com os demais. Porque muitas pessoas, às vezes, faz tudo certo, né? A pessoa está ali, está fazendo o seu trabalho, mas acaba não tendo essa habilidade de chegar no trabalho e estar voltado essa habilidade de relações interpessoais para poder realmente não ser visto de uma maneira que não nada tem a ver com ela, né? Porque às vezes você quer uma fala, é uma coisa, mas você passa uma outra imagem para as pessoas. Isso, inevitavelmente, você acaba acontecendo isso. Ao passar uma imagem que não que não condiz com aquilo que você é, isso, quando você está lidando com outras pessoas, isso acontece muito, principalmente dentro de empresas onde as pessoas têm interesses muitas das vezes não é interesses que é o mesmo seu, e às vezes até assim, interesses opostos aos seus. Como você lidar com isso dentro da organização, como você consegue, né, trabalhar. Se você é uma pessoa que tem vamos dizer assim, tem determinadas habilidades, ou algo que para você ter isso seria uma qualidade, mas dentro da empresa, da maneira como isso vai reagir ou vai ser afetado pelas coisas, isso, da maneira como você vai então demonstrar e reagir, acaba influenciando muito
no ambiente e, consequentemente, na maneira como as pessoas vão te enxergar e te ver. Então, eu vi pessoas dentro das empresas perdendo seu até mesmo cargo ou até mesmo saindo da empresa por falta de uma habilidade de relações interpessoais. Porque tudo isso que eu falei aqui, ele tem a ver, ele influencia você dentro da organização e até mesmo o assunto lá fora. Se você não tiver uma capacidade, uma habilidade de entrar na empresa e realmente estar ali dentro, e quando eu digo estar ali dentro, está dentro do assunto da empresa, está dentro da organização, tratando aquilo que é importante. E assim, se você puder, o menos que você falar de coisas que são fora da organização, que diz respeito à sua vida particular, é o mais importante, né? Porque se você entender, dentro da empresa, você é mais um membro de um corpo, de um sistema, e é uma parte dele. E precisa estar ali realmente dentro da organização, trabalhando e atento aos assuntos, àquilo que está sendo falado, que é para que você possa corresponder às expectativas e falar daquilo que é importante. Porque é assim que você consegue ser uma pessoa interessante para a organização e para os seus colegas de trabalho. E ajudar a todos. Né? Acho que é muito ruim quando você está num lugar, depois chega alguém que está ali dentro da organização e todo falando de coisas que não tem nada a ver com o trabalho, e as pessoas acabam se sentindo até porque as pessoas não são psicólogos, né? Então você tem o porquê estar falando de coisas que não vão trazer benefícios para todos. É assim que as pessoas acabam sendo vistas como pessoas chatas, pessoas que porque as pessoas falam muito de suas vidas pessoais e acabam se tornando uma pessoa chata, falando até mesmo inconveniente, porque falando de coisas que não tem nada a ver com aquele ambiente, com aquele momento. Então, preste atenção nisso, tá? Tanto o gestor, como se você é um funcionário de uma empresa, preste atenção nessa maneira como você chega dentro da sua empresa, da sua organização. O gestor começa a prestar atenção mais e quando perceber que os assuntos estão divergindo muito, assuntos muito de conversas paralelas, procure dar temas, colocar temas importantes para serem debatidos, para serem falados com as pessoas, para que as pessoas possam falar daqueles assuntos que realmente é importante para a organização. E dentro daqueles assuntos as pessoas podem falar de várias situações que elas viveram e no dia a dia, e daí você pode tirar até soluções importantes dessas conversas para questões ou dificuldades, né, ou soluções que você precisa para aquela determinada área ou determinado objetivo. E aí depois, com o tempo, você acaba tendo um controle tão grande com relação a isso, que você percebe que você consegue controlar até mesmo sem impor, sem nada, mas pelo contrário, até dando gratificações às pessoas em função das conversas que estão sendo tratadas e das informações que estão sendo colocadas e trazidas novas soluções, novos conhecimentos para potencializar os resultados da organização. Então é isso, é o que eu queria falar para vocês, como gestores, ter essa atenção e entender que as relações interpessoais é sim uma responsabilidade do gestor organizacional, e ela vai fazer um diferencial, não tenha dúvida, diferencial no tempo, na qualidade da produtividade, dos resultados operacionais e resultados em termos de diminuição de gastos, ganho de tempo e elevação da lucratividade. E também no ambiente organizacional, tornando o ambiente organizacional um ambiente melhor.